Certo, boa noite então. Boa tarde, bom dia, depende da hora que a pessoa estiver vendo, estiver assistindo, né? Hoje eu vim falar então sobre a estação de energia da base Habitat Marte, da missão 208. Então, eu queria deixar um disclaimer aqui que várias informações aqui são coisas que eu consegui reunir durante a última semana. Então, tem que enxergar mais como se fosse um brainstorm, não de fato coisas completamente corretas ou aplicáveis, né? Então, mais como um brainstorm, né? Então, muito bem. É, Sobre a base no geral que foi proposto, né? Esse é o desenho da base proposto para o Habitat Marte. E em específico, então, vamos falar sobre a estação que tem a grande função de garantir o fornecimento de energia de toda a base marciana e permitir o bem-estar da equipe de forma semi-autônoma do resto da base, e também tem o objetivo de realizar melhorias com o tempo do sistema presente. Sobre o design dessa estação de energia, ela precisa ser pensada com base na nave que está disposta a enviar as pessoas e a estrutura. Então, como referência, tem a nave da Starship ali, eu achei como uma fanart pela internet ali. Não achei nenhuma fonte um pouco mais oficial, mas esse é o desenho, né, em relação ao astronauta e o espaço payload, né, de carga útil que a Starship pode proporcionar. Então é muita coisa mesmo, e com isso dá para enviar estações inteiras dentro de cada uma das naves, né? Então a estação, assim como todas as outras, ela vai ser uma estação de 3 andares, cilíndricos de 8 metros de diâmetro cada. E dentro desses 3 andares tem que conter todo o equipamento necessário para monitorar o sistema de energia e sobrevivência semiautomática dos integrantes da estação. Então, eu simbolizei aqui com 3 cilindros, cada um dos 3 andares, né? Começando de baixo para cima. Eu imaginei que o primeiro piso ele poderia ter, então, a própria área de serviço, que contém o sistema de monitoramento e comunicação. E, claro, vai ter um contato com a parte externa da nave, né? Aqui não está desenhado porque não sou um bom desenhista, né? Mas tem que ter uma parte de contato com a área externa, porque de fato você tem que poder sair da estação para ir conferir visualmente os equipamentos, né? Então, no segundo piso teria um pequeno depósito de peças, um banheiro nos moldes extraterrestres, né? E os equipamentos emergenciais de atividade física. Por que eu digo emergenciais? Porque, a princípio, em outra estação, você poderia ter equipamentos mais completo, uma gama de equipamentos mais completos para poder fazer exercício, mas como a proposta era que cada estação fosse semi-autônoma, né, que conseguisse sobreviver por 7, 14 ou até quase um mês, né, sozinho, você tem que conseguir cumprir as funções de uma forma emergencial, né, então alguns equipamentos de atividade física precisam existir também e ficaria no segundo piso. E no terceiro piso, então, é reservado para área de vivência, alimentação e sono dos integrantes. Então, as camas elas poderiam ser retráteis, né? A alimentação, em dias normais, você poderia pegar a alimentação em outra estação, mas em caso de emergência tem que ter aquela alimentação reservada para consumo na própria estação. E a área de vivência da mesma forma, não precisa ser muito complexa, né? Porque a ideia é que outras áreas de outras estações pudessem ter esse, essa área de vivência também. Mas não, se tiver que ficar isolado, precisa ter algo quanto a isso também. Então, jogos ou então até uma vista externa, né? Poder ficar olhando para as estrelas ou algo assim, né? E um adendo só que eu achei um modelo de base interessante em um dos sites proposto pela NASA, inclusive, que falava de bases, e lá eles incluíam um topo, um teto, como se fosse de gelo da, no design de cada estação para proteção de radiação. E isso, inclusive, é um dos problemas ali que deveriam ser levados em conta. Aqui a gente não está abordando sobre isso, mas eu achei interessante que tem gente projetando já com uma camada de gelo superior nas bases para proteger contra isso.
Então, quanto às tecnologias, eu foquei aqui nas tecnologias de geração de energia, né? Então, a primeira delas é essa Kilopower Reactor using Stirling Technology, a abreviação é CRUST, e ela é nada mais nada menos do que geradores de energia termonuclear, né? Termo correto, termonuclear de portáteis. E eles seriam levados e ativados assim que chegassem em Marte. Então, eles têm uma autonomia de até 10 anos, pelo que eu vi, quando quando eles começam o funcionamento, né? Sem nenhum tipo de manutenção, a princípio, você conseguiria deixar eles funcionando até 10 anos. Isso seria muito útil, claro, é um negócio que poderia, poderia estar revolucionando, depois eu vou mostrar, está revolucionando até a sustentabilidade no planeta, no nosso planeta. A outra tecnologia é a energia solar, que é outra fonte de energia, só que ela não é tão consistente quanto a outra fonte de energia. Esses desenhos aqui eu tirei de um relatório da NASA de 2004, ou seja, bem antigo, né? Onde eles estavam analisando as diferenças, de eficiência já dos rovers e os seus geradores solares, né? E daí ali tinha uns desenhos, que eram esses aqui, sobre o Solar Array. E lá eles citavam esse Solar Array não de fato para geração de manter uma base, mas para criar propelente para possíveis missões, né, em outros planetas. Mas de qualquer forma, se serve para criar propelente, certamente serve para abastecer uma base, né? Então fica aí o desenho. Eu vi em outros lugares também que se forem fixos os painéis solares, seria interessante que eles ficassem em forma que nem está mostrado ali na figura. Mas também eu tenho outros formatos que poderiam ser, né? Eles podem ser móveis que ficam seguindo o sol, que nem várias plantas já fazem isso, né? E poderia ser também em cima de próprios drones, né? Então, com drones você fica reorganizando eles da melhor forma, você faz até a manutenção deles mais fácil, mas claro que você gasta energia para mexer um drone, né? Então tem aquele custo. Beleza. Outra tecnologia que indiscutivelmente precisa estar presente na, na estação de energia é a própria impressora 3D. E aí, impressão 3D é uma coisa que a gente imagina de um jeito no nosso planeta, mas ele está aberto a uma total mudança de conceitos por aí. Esse, no caso, essa foi uma competição da NASA para para designs de impressoras 3D que teve no passado. Não lembro exatamente em qual ano. Olha, 2018 tá a notícia, né? Mas então o pessoal do Arkansas eles propuseram essa impressora 3D que utilizaria então materiais do próprio planeta, Marte, e seria móvel, né? Então ali tem até as patinhas de aranha, né? Então ficaria caminhando essa impressora 3D para poder, por exemplo, fazer uma obra um pouquinho mais longe, precisa deixar perto da base, precisa não sei o quê, e de fato ia construindo, né? Então, essa é outra coisa essencial que estaria à disposição. Tecnologias futuras, eu coloquei isso porque, apesar de muita coisa ser embarcada e ser levada durante a missão, também seria a função do pessoal que está lá melhorar o sistema, porque, afinal de contas, eles vão continuar vivendo lá por tempo indeterminado, né? Então, a ideia é começar a melhorar. Claro que em algum momento você precisa poder aproveitar coisas do próprio planeta, mas enfim, seriam geradores eólicos, porque Marte é conhecido por seus ventos fortes também, e claro que isso tudo tem que ser muito pesquisado a fundo para poder funcionar, mas uma ideia então, geradores eólicos para poder confiar juntamente com a geração de energia solar, depois que a energia nuclear acabasse. Depois disso, uma inteligência artificial que precisa de alta capacidade de energia para funcionar. Então, eu imagino, sim. Eu imagino que assim que chegasse lá, não é muita inteligência artificial que poderia ser usada para apoio, porque elas requerem muita energia e hardware, enfim, para funcionar. Mas ao longo do tempo, você consegue construir coisas cada vez mais melhores e complexas, e o funcionamento da base toda poderia ser assistido com uma inteligência artificial dessas. Além disso, poderiam ter extensões subterrâneas da base, né? À medida que a impressão 3D e outras tecnologias fossem sendo cada vez aprimoradas,
Lá em Marte poderiam ter, então, extensões das próprias construções da base, né? Então, uma delas, uma opção é ir para o subterrâneo, por vários motivos, né? Primeiro, ficar menos suscetível à poeira e outras coisas, né? Fica menos suscetível também à radiação, etc. Então, seria uma possibilidade. E uma outra coisa que eu pensei, então, seria, se já não foi feito na hora da chegada, né? Colocar satélites em órbita e ter um sistema de comunicação muito mais potente do que o inicial, né? Porque, a princípio, se tudo estiver em perfeitas condições, eu vi que a comunicação do Marte com o planeta Terra fica algo em torno de 20 minutos, 30 minutos, uma coisa assim. E isso em perfeitas condições, né? Então, em algum momento vai ser necessário se comunicar com a Terra, né? Então, de começo, eu acho que vai ser sinais muito esporádicos e limitados, mas à medida com que o tempo passa, isso precisa ser melhorado, né? E tem tudo que for possível com a impressora 3D e outras tecnologias a serem desenvolvidas, né? Então, muito bem. A gestão, eu pensei em simplesmente quatro pessoas, não de mais nem de menos. A primeira pessoa seria o chefe da estação, acompanhada de um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico e um pesquisador. E aí, pesquisador é um nome muito amplo, mas vamos especificar um pouco mais. O chefe da estação, a princípio, ele teria a função de manter a troca de informações com os outros chefes de estações. Então, aquelas famosas reuniões, né, de base, que os chefes de estações conversariam entre si e tomariam decisões, né? Outra coisa, ele tomaria decisões a partir do assessoramento dos subordinados, então, a partir de reuniões internas da estação, ele de fato decidiria se algo ou não deve ser feito. E, por último, ele deveria garantir que os protocolos sejam cumpridos. Os requisitos para ser um chefe de estação que eu consegui pensar foi ser doutor em alguma área capaz de entender o assessoramento técnico, ter experiência em cargos de liderança e muita experiência em missões espaciais, né? O outro cargo, então, de engenheiro elétrico, ele teria a função de garantir o funcionamento do fornecimento de energia da base, trabalhar junto ao pesquisador a fim de melhorar o sistema e realizar manutenções da parte elétrica. Os requisitos para isso seria ser engenheiro elétrico com uma pós-graduação em sistema de geração de energia e ter experiência em missões espaciais. Então, pelo menos ter ido à ISS alguma vez ou alguma coisa assim. E muito similar, tem o engenheiro mecânico, que também tem a função de garantir o funcionamento e fornecimento de energia da base, trabalhar junto ao pesquisador a fim de melhorar o sistema, realizar manutenções mecânicas do sistema. Então, uma pessoa que estaria um pouco mais em contato com a estrutura das coisas que estão funcionando, não muito a parte elétrica dos circuitos, mas sim se o sistema mecânico está, enfim, em pleno funcionamento. E os requisitos para isso, novamente, ser engenheiro mecânico com pós-graduação em sistemas de geração de energia e experiência em missões espaciais. O pesquisador, um pouco diferente, ele teria funções na parte da energia um pouquinho menos rígidas que os outros dois, mas então ele auxiliaria no funcionamento do fornecimento de energia da base. E daí, como protagonista, ele ia registrar e analisar os dados de geração, fornecimento e consumo de energia da base e ia propor novas tecnologias para o sistema. E aí, com o apoio dos outros dois, ele ia ir testando, enfim, vendo a viabilidade dessas novas tecnologias. Os requisitos para isso teria que ser formado em exatas, com um doutorado na área de geração de energia e ter experiência em missões espaciais também. Treinamento desse pessoal, fora a parte técnica absurda, teria que ter uma boa noção de climatologia, porque, enfim, gerar energia envolve conhecer o planeta que você está embarcado, né? E a energia ela é uma coisa que, se não é a energia nuclear que você traz da Terra, ela depende do clima do próprio planeta, né? Então, climatologia, instrumentação em geral, aí entra, é muito brando o treinamento em instrumentação que teria. Primeiros socorros, como acho que todas as pessoas da base teriam esse treinamento. Adaptação à vida extraterrestre também, psicologia direcionada a essa coisa. Eu acho que já deve existir, enfim, psicologia para astronautas. Em especial essa para uma viagem de ida que não sabe quando se volta, né? E atuação em emergências é um treino, então, que eu acredito que todo mundo que treina para ser astronauta tem um treino desse, que é o que acontece se a estação parar de funcionar X parte ou Y parte, né? O que acontece? E aí? Se alguém tem um surto e começa a ameaçar outros astronautas, o que acontece? Enfim.
Esse seria um tipo de treinamento também. Quanto à alimentação diária, aí eu fiz uma simplificação aqui. Eu olhei nesse PDF ali, porque fez experimentos com astronautas, então são pessoas que foram ISS, né? Não coisa direcionada a quem foi para Marte. Ali tem uma especificação de nutriente por nutriente, né? O que seria necessário, mas eu fiz uma simplificação em quilocalorias, né? Então, cerca de 2.500 quilocalorias de comida por astronauta por dia e 2,5 litros de água, né? Então, para manter as quatro pessoas isoladas na base por pelo menos por 7 dias, né? Precisaria esse total ali, né? 2.500 vezes 7 vezes 4 que daria 70.000 quilocalorias de energia de comida estocada na estação, então naquele segundo andar ou no terceiro andar precisaria estar estocado isso, além dos 70 litros de água que também precisariam estar junto com essa comida aí. Sobre os protocolos, isso eu acho uma coisa difícil de se propor se tu não tem conhecimento muito técnico para isso, mas eu pensei em alguma coisa bem geral, assim. Então, para começo, a inspeção técnica diária. Então, diariamente é necessária a inspeção visual, pessoalmente ou por drone dos sistemas de geração de energia. Eu teria um protocolo de escala de prontidão, então tem que ter sempre alguém de pronto emprego, no caso, é a famosa escala de serviço, né? Tem que ter um dos quatro sempre vai ter que estar disponível para resolver ou perceber as urgências, né? Ficar analisando os painéis, enfim, as câmeras do próprio sistema. Um protocolo sobre exercícios diários, então diariamente é necessário que todos realizem atividades físicas propostas pela equipe de saúde. Um protocolo sobre transferência de resíduos diária, então diariamente a combinar com outras estações é necessário direcionamento de dejetos de banheiro e comida. Um protocolo de contato humano diário, então segundo os protocolos que eu propus ali, diariamente, se possível, é necessária a caminhada dos integrantes por todos os setores para contato humano e permanência por pelo menos 2 horas na estação principal ou de convivência, né? Pra, porque muito bem a gente viu na pandemia, né, que contato humano por telinha às vezes não é necessário, então essa caminhada por outros setores eu julguei necessário, né? Então, o último protocolo eu achei muito interessante de propor isso, né? Não sei muito bem como poderia funcionar, mas uma terapia à distância com profissionais na Terra, né? Então, como eu sei que essa comunicação ela não é instantânea da Terra até Marte, sei que demora um tempo, então eu propus que é necessário que semanalmente ou assim que necessário, os integrantes enviem um texto ou vídeo para terapeutas da Terra a fim de poder contar com apoio profissional. Isso porque por mais que possa ter um profissional psicólogo ou terapeuta, no geral, na parte da equipe da saúde, né, de saneamento, esse seria um profissional que também estaria afetado pelo que todo mundo está sendo afetado. Então, perde um pouco da eficiência do próprio processo terapêutico, que é tu ter um profissional isento do que está acontecendo, ou de quem que não conhece as pessoas que tu conhece, enfim, etc. Ah, sobre tecnologias aplicáveis na Terra, eu trouxe só uma em específico, porque eu acho essa ali uma incrível tecnologia aplicável na Terra, que já está, inclusive, sendo desenvolvida, que é aquela energia nuclear portátil. E aqui eu trouxe um post de Instagram do próprio IPEM, eu sempre erro a sigla, mas acho que é Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, é, que tá desenvolvendo em si o próprio dispositivo, que é, como é que o nome que eu coloquei é Kilopower, né? Ele está desenvolvendo um de versão portátil para uso aqui na Terra, que poderia suprir várias populações no Brasil, em regiões de difícil acesso energético. E isso é uma palavra um pouco ampla, né? Porque poderia ser um local onde a energia de hidrelétricas ou é escassa ou é difícil de chegar até lá, ou então a energia solar não está instalada ainda e teria muito custo para acontecer. Então, várias situações são de escassez elétrica e um gerador desses, que funcionaria ali eles propõem 5 anos, né? 5 anos com baixa manutenção, ele seria muito útil para situações tanto emergenciais quanto em casos de transição energética, né? Então,
Ah, vai ser instalado, mas e até lá, né? Uma outra fonte, então até lá. Até lá poderia ter uma solução como essa. Então já está em desenvolvimento, tecnologia brasileira, acho que é incrível. Sobre os impactos nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu acho que, de maneira geral, todos os. Posso, ter uma base dessas abrange todos, ou envolve indiretamente ou diretamente, todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas eu botei um quadrado em preto ali, dos que eu acho que desenvolver a base e, enfim, pesquisar para isso atua mais diretamente. Então, Fome Zero é um deles, devido à produção de alimentos cada vez mais, eu diria, portáteis e eficientes. Boa saúde e bem-estar, então, também por causa da saúde espacial, que é muito crítica e tem sempre testes acontecendo, e por isso há melhorias na saúde e bem-estar dos astronautas acaba valendo para a Terra também. Educação de qualidade, porque projetos como esse buscam também informar e educar adolescentes e população leiga em geral, até porque investir dinheiro público em algo requer a aprovação do povo, então tem que educar o pessoal para que dinheiro seja gasto nisso. Água limpa e saneamento, sem sombra de dúvida, algo muito importante, até porque senão não há sobrevivência em espaço externo ao planeta. Energia limpa e acessível, como já foi discutido, indústria, inovação e infraestrutura, claro, para desenvolver essas tecnologias, cidades e comunidades sustentáveis também, porque uma base extraterrestre só é possível se ela for sustentável. Não é que só é possível, né? Mas é o jeito mais possível é esse. Consumo e produção responsáveis, porque, claro, minimização de, de gastos de todo tipo de recurso é um dos pilares da uma base extraterrestre. Combate às alterações climáticas, porque desenvolvendo todo o resto, você acaba ajudando a combater as mudanças climáticas aqui na Terra. Vida sobre a Terra, enfim, e, bom, acho que esses são os principais que eu citei. Para finalizar, então, eu deixo aqui os meus contatos e agradeço a atenção de todos aí.